Então, gente, assim, ó, falar da morte é falar de um processo natural da vida, não deveria ser um tabu nas famílias, mas culturalmente a gente tem muito tabu em cima do assunto morte. Então as famílias evitam quando surge o assunto, ai, não vamos falar disso, porque traz azar, traz lembranças, né? Então, isso vai fazendo com que a criança cresça num ambiente onde a morte é algo que está muito longe, que está distante e que é assunto para não ser conversado. E, na verdade, a criança precisa ter oportunidade de falar sobre a morte, ela precisa vivenciar processos de luto e muitas vezes a experiência inicial que ela pode ter é com o bichinho da estimação dela. Pode ser um peixinho, pode ser o cachorrinho. Quando esse cachorrinho adoece e morre, é importante que os pais permitam que a criança se entristeça, que a criança entre em processo de luto, ao invés de chegar no outro dia com um cachorrinho novo, né, da mesma raça, substituindo, né? Porque assim a gente não está exercitando na criança a capacidade dela lidar com a perda. E esse exercício de perda, ele é fundamental, né, no desenvolvimento. A forma como a gente vai construindo as perdas na vida vai determinar como é que a gente vai lidar lá na vida adulta, né? Como é que o profissional da saúde vai lidar com a morte dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo. Isso está relacionado também, entre outros fatores, com como ele se constituiu olhando para a morte, né? Ou não olhando, negando, evitando falar do assunto. Também é importante em relação à criança que ela possa frequentar o ritual, né, de velório e enterro, desde que ela tenha vontade, disposição para isso e, muito importante, ter um adulto que possa acompanhá-la e que esse adulto esteja bem, em condições de dar o suporte, de responder o que a criança questiona e de acompanhá-la o tempo todo até que ela deseje ir embora, né? A gente sempre aconselha ir porque o ritual de funeral ele é importante para o processamento do luto. Não é por acaso que a gente fica aquelas horas ali em volta, né, do caixão para poder então ir processando a não materialização, a não materialização deste corpo, que nós não vamos mais ver a pessoa, né, que realmente findou ali a nossa relação com a pessoa da perspectiva física, sim, né, psicológica, não. E, e esses processos, eles são importantes para a elaboração, então a gente sempre estimula que sim, que devem ir, que devem ter ali uma oportunidade de receber apoio recíproco da sua rede de apoio, amigos, familiares, pessoas que vêm prestar, né, o acolhimento, e poder dar um suporte emocional. Porém, é muito importante que esse acolhimento, esse auxílio, não seja um auxílio intrusivo, no sentido de tamponar o sofrimento. Pelo contrário, esse é o momento de sofrer e a gente tem que se dar o direito de ficar de luto, mesmo, de viver o luto, até para que ele se processe bem, né? Então, quando as pessoas agem evitando a manifestação do sofrimento de quem está enlutado, de quem perdeu, isso não é bom, não ajuda, né? Não chora,
chora, não lembra, não fala dele que tu vai chorar. Então, essas coisas são muito mais para lidar com a nossa angústia e impotência diante da tristeza do outro, do que propriamente auxiliar o outro no seu luto. Então, o que as pessoas precisam diante da perda são pessoas que estejam ali apoiando, mas que não tenham um comportamento intrusivo, que permitam tudo que vai extravasar de sentimentos, né? Pode ser raiva, pode ser tristeza, choro, grito, enfim, a forma como essa pessoa manifestar o seu luto, a sua dor, é importante que ela manifeste, né? Não só nos funerais, como depois, no processo inicial do luto. Então, a tendência de não chora, não pensa, vamos se distrair com outra coisa, vamos ocupar todo o tempo e não vamos pensar nisso, isso não é ajuda, né? Ajuda é quando a gente consegue fazer uma escuta desse sofrimento. E muitas vezes não é preciso dizer nada, é só estar ali junto, né? E entender que isso faz parte, que isso é saudável e que se não ocorresse, aí a gente teria que se preocupar. Quando o processo de luto, por exemplo, não se dá e essa pessoa é próxima, a gente tem que se preocupar, né? O que aconteceu aí, porque não é o natural, não é o esperado, né? O esperado é que realmente tenha uma comoção. Esse momento de velório, então, é um momento que auxilia muito a ajuda recíproca e é um momento de muita vulnerabilidade, sensibilidade. E por isso, muitas famílias reencontram desafetos e modificam isso, né? Tipo, irmãos que estão brigados, e aí lá no velório do pai, eles se abraçam, eles se consolam, eles se confortam. Então, essa vulnerabilidade da família, ela é uma boa oportunidade da família se reorganizar com os laços que estavam rompidos, né, ou fragilizados, tendo em vista que todos ali estão no momento de muita sensibilidade. Então, essa questão da união, né, de prover ajuda recíproca dentro da família, isso é resiliência, quando as pessoas podem se ajudar, até porque cada membro da família vai ter um processo de reação ao luto diferenciado, né? Então a gente tem formas de se enlutar diferentes. Às vezes é o choro, às vezes não é o choro, às vezes são sentimentos de raiva, às vezes o sentimento da dor, do luto, pode estar muito no corpo, dor de estômago, dor aqui, dor ali. Então, existem várias manifestações que podem ocorrer. Existe uma predominância a um certo tipo, né, de entristecimento, de choro, enfim, que não se trata de uma depressão, se trata da tristeza, né, de se despedir de alguém. E essa tristeza, ela não precisa ser mal vista, né? A gente não precisa tentar retirar essa tristeza das pessoas que a gente ama, mas estar ali junto, né? Como um suporte. Então essa questão do funeral, ela tem várias funções. A ideia de assimilar também, porque as horas que se fica ali ajuda muito na assimilação da perda, principalmente de perdas de pessoas jovens que não estavam previsto, né? Acidentes, enfim, outras questões que podem
ser a razão da morte de jovens ou até de criança. E esse ritual, ele hoje acontece, como eu digo, de uma forma extremamente comercial. A morte, ela tem uma indústria por trás. A morte, ela é muito cara. Eu brinco com meus alunos, morrer é caro, não pensa que é coisa para qualquer um, né? Vocês têm ideia quanto custa morrer? Pagar tudo isso? Porque tem uma parafernália de um entorno que ganha dinheiro com isso, né? E cada vez a gente se enlaça mais nessa coisa desse ritual que é distanciado, que é fora de casa. Então se aluga um espaço, se aluga forma de transportar as pessoas, né? Tudo é dinheiro. E isso vem de um momento em que o sofrimento e a morte são empurrados de dentro de casa. Ou seja, as pessoas dificilmente, né? Claro que eu não estou falando nesse contexto do Covid, elas morrem em casa, né? Em geral, quando a pessoa não está bem, ela interna e acaba morrendo no hospital. Isso é um tanto da nossa cultura, do receio de não suportar a hora, né, da despedida. E uma coisa interessante também é essa transição dos velórios que aconteciam dentro da casa da família e que se tornava uma situação natural para as crianças, porque a sala da casa é onde ficava o caixão e as pessoas circulavam por ali. Então, se vivia isso com mais conexão com a nossa vida real, com a nossa rotina. E hoje não, hoje tudo é feito fora, né, num outro ambiente, em separado, que é explorado, né, por uma indústria aí que ganha muito dinheiro com isso. Então, eu fiz alguns tópicos, né, para falar para vocês. Eu acho que a gente podia aproveitar e falar da situação do Covid, né? O que isso muda no processamento do luto? Muda tudo. Porque, gente, a impossibilidade do funeral, a impossibilidade de estar junto, de presenciar o enterro, de concluir esse processo de despedida, ela predispõe a um luto complicado, né? Porque a pessoa simplesmente desaparece, né? Isso também a literatura refere que ocorre, por exemplo, em acidentes, por exemplo, aéreo, onde não se resgata o corpo. Então, não há corpo para ser, né, para todo esse ritual. E o cenário da Covid está trazendo isso, né? A falta de tempo e a falta de possibilidade de se enlutar, porque muitas vezes as pessoas da família também estão doentes, né? E não estão podendo viver o luto do outro que se foi. E a rapidez com que acontece realmente pode dificultar o processo de luto, pode se tornar um luto crônico, né? Que é um luto permanente que se alonga para além do tempo esperado de luto. Essas pessoas, elas podem ter sintomas do tipo ter a presença da pessoa muitíssimo viva. Parece que a qualquer momento ela vai chegar. Tá caminhando na rua e tu tem a sensação que viu a pessoa, né? Então essa forma de perder um familiar, ela não contribui para o processo que é necessário ser feito para uma boa elaboração da morte. Então,
O que a gente pode ter ali, por exemplo, nós temos vários conceitos de luto, né? Para quem leu o texto, tá ok. Para quem não leu, eu vou colocar rapidamente. O luto adiado, né? É aquele luto que vai acontecer mais tarde. É como se não caísse a ficha ainda. Então, no início, a pessoa parece muito bem, como se não estivesse acontecendo algo tão grave com ela. Ela surpreende familiares, mas dali a um tempo, 15 dias, um mês, a pessoa, né, aí sim começa a apresentar o seu luto. Por exemplo, até uma experiência próxima de uma mãe que perdeu uma filha adolescente por suicídio e ela retorna ao trabalho muito rápido, o que surpreende os amigos, né? Nossa, como consegue voltar já tão cedo, 15 dias depois? Ok, trabalhou ali uns 2 meses e aí realmente veio um luto muito intenso, muito profundo, né? Que a afastou 6 meses e depois mais um pouco, porque aí ela começou a viver efetivamente a perda. Isso é um luto adiado, né? O luto crônico é aquele luto que parece que ele não termina nunca, que ele não finaliza, né? Então, assim, passa 10 anos, a pessoa, ela tem a mesma intensidade ao falar da pessoa morta que ela tinha lá antes. Esse luto crônico é uma das complicações do luto que pode ser uma situação que a gente pode relacionar com as mortes por Covid, né? Lutos em que não se encerra esse processo. É difícil um consenso sobre o tempo adequado de luto, mas a literatura, apesar de divergir nas especificidades, ela vai dizer que em torno de 2 anos, sendo que o primeiro ano seria o ano mais difícil, os primeiros 12 meses, que são os meses das primeiras datas, né? De aniversário, de Natal, de Dia das Mães. Então, esse primeiro ano, ele é realmente um ano de intenso luto. No segundo ano, já se imagina que isso está mais organizado do ponto de vista psíquico, né? Claro que cada pessoa tem seu tempo. Então, essa é uma estimativa aproximada, mas não significa que todas as pessoas vão levar 2 anos para processar o luto e depois vai ficar tudo bem. Não. Em média, isso. Um pouco menos, um pouco mais. Gente, um outro luto que é preocupante, que ele é complicado também, que é um termo utilizado no texto que vocês leram, é o luto adiado. O luto adiado, ele, o luto inibido, eu quero dizer, o adiado eu já falei. O inibido é aquele luto que a pessoa não demonstra, né? Ela age naturalmente, como se nada tivesse acontecido e ela não consegue se entristecer, chorar, sentir raiva, brigar com Deus, né? Que é o esperado. E esse luto inibido precisa ser acompanhado. Então, conforme tá o luto, a gente precisa fazer um encaminhamento para uma avaliação psicológica, que pode ser um suporte para essa pessoa, então, conseguir viver esse luto, para poder então se organizar a partir dessa perda. Também o texto cita o luto não reconhecido, né? Que é aquele luto menos evidente, de uma morte fetal, por exemplo, com 5 meses de gestação, de uma fertilização artificial in vitro,
que não dá certo, né. Então existem lutos que não são tão visíveis, e aí as pessoas minimizam, esse processo de luto, porque elas acham que não é para tanto, né. Então a gente tem essa complicação. Esses lutos, o que a gente tem que cuidar é a intensidade e a duração do sintoma. Não é tudo bem que 10 anos depois da morte de um ente muito querido, eu ainda me emocione da mesma maneira, tenha sentimentos intensos em relação ao luto. A tendência é que isso vá se organizando melhor. Claro que uma boa relação com essa pessoa, não ter pendências com quem a gente está perdendo, ajuda muito a elaborar. Mas, em algumas situações, o luto já começa mal, porque o familiar chega em casa e ele, por exemplo, fecha o quarto, né, com os pertences da pessoa que morreu e cria ali um santuário, né, onde vai ser sempre do filho aquele quarto, é um espaço concreto que o filho ocupa e muitas vezes os anos passam e as roupas ficam no roupeiro, na gaveta, do mesmo jeito que sempre estiveram, ou seja, a dificuldade de lidar com essa reorganização que precisa ter. E é importante que se faça isso, porque isso também é uma forma de se despedir. Eu trabalhei um tempo no hospital de clínicas, fiz estágio em clínica, trabalhando na gineco-obstetrícia e neo, e ali nós atendíamos muito morte fetal, né? Então a gente ajudava a gestante que tinha perdido seu filho, incentivava para que ela pudesse ver o que que ela vai fazer com as roupinhas, como é que ela vai fazer com o quartinho do bebê que ficou lá esperando, um bebê que não vai chegar, ou, né, uma criança que morre a termo, enfim, a importância dessa mãe de pegar esse filho no colo, de ficar com ele um tempo, de poder olhar o rostinho, de poder ter realmente a visão do seu filho muito clara. Quando isso não acontece, e às vezes para evitar o sofrimento, né, se tende a querer poupar a mãe. Não, não vamos mostrar, e às vezes a mãe não quer ver, né? Ela não quer ver. E o nosso trabalho na época, ele visava, né, trabalhar com a mãe a importância dela ver, a importância, mesmo hospitalizada, dela ajudar a escolher a roupinha que ela queria que o bebê fosse enterrado, dela participar ativamente dessa perda. Quando a mãe não vê, né, o seu bebê que nasceu morto, ela tem a chance de inúmeras fantasias que podem não cessar, né? Ela pode ficar a vida inteira imaginando um rostinho. Seria assim, seria daquele jeito. Olha uma criança na rua e pensa: será que o meu seria assim, moreninho, de cabelo liso? Então, as fantasias que se alimentam quando a mãe fica no escuro é muito pior do que ela poder ficar, tocar, olhar o pezinho, olhar o rostinho do seu filho, né? E realmente viver esse luto. A gente também presenciava situações em que o marido, o acompanhante da gestante, ele ia em casa e ele limpava, tirava tudo que era do bebê para que ela não enxergasse quando ela fosse sair de alta. E a nossa recomendação era de que eles não fizessem isso,
né, que isso fosse um momento dos 2, mas ia ter um tempo para isso, no momento que eles se sentissem em condições de lidar e resolver o que vão fazer com as coisas. Quer dizer, não é sumir com tudo, porque aí tu entra num processo praticamente de negação. Não aconteceu nada, ninguém morreu, né? Não existe resquícios de alguém que esperava um bebê dentro da casa, e aí vai dificultando essa elaboração. Então, lidar com os pertences, poder organizar roupas, ver o que vai doar, o que vai dar, faz parte do processo de luto. E cada um vai ter seu tempo para fazer isso. Pode ser mais, menos, mas é importante que se sinta fortalecido para fazer. Então, eu queria colocar para vocês que eu estou vendo aqui o roteiro, né, que eu fiz para gente, que a criança ela tem um período que ela não entende a morte como um processo irreversível, né? Então, às vezes, o adulto se preocupa muito com a reação da criança e ela reage tranquilamente, porque na cabecinha dela a pessoa pode voltar, né? Ela ainda não tem essa noção de finitude. Né? Cada morte que se vive a nossa própria morte, né? Porque reedita em nós nossas perdas, nossas transformações físicas em função da idade e a nossa própria morte. Então, por vezes, aos profissionais da saúde é intenso isso e vai depender muito de como ele encara a morte, qual é o significado de morte para ele. Porque isso não se aprende na faculdade, né? Mas o importante é que exista um respeito empático daquela situação. É isso que os pais precisam dos profissionais da saúde, empatia. Muitas vezes se constrói ali uma relação de afeto com a equipe que perdura durante alguns anos e é uma forma de manter esse filho vivo, né? E de retribuir o cuidado que a equipe teve, né, na saúde. Também é importante que esses pais sejam liberados para cuidar muito, para ficar junto, para participar, né, efetivamente, porque isso minimiza a culpa, né? Sempre que tem morte de um filho, tem culpa. E, por vezes, no desespero do sofrimento, né, de ver um filho que tem um prognóstico terminal, esses pais até desejam que isso acabe logo, não aguentam mais ver o filho sofrer. Porém, reconhecer isso é muito doloroso, né? Então há uma formação reativa, um mecanismo de defesa que ativa um super zelo, uma super proteção. Então é uma mãe que fica no hospital sem dormir muitas noites, se alimenta mal porque ela não quer deixar a criança por nenhum minuto. E permitir que ela fique e que ela cuide, que ela acompanhe, vai ajudar nessa questão da culpa depois da morte da criança. Então, essa flexibilidade para a participação deles, né? A criança também assimila a sua própria morte ou a morte de familiares por meio do brincar, ela expressa pelo desenho, ela expressa chamando atenção com algum sintoma, solicitando mais atenção, mas o brincar é uma forma interessante de elaborar, né? Então, permitir que a criança brinque, que ela fale sobre o assunto,
que não seja um assunto tabu, por exemplo, a morte do tio, mas que seja um assunto que por vezes perpassa o grupo familiar tranquilamente, né. Mas, isso tem uma medida, né, tem uma medida no sentido de não é todos os dias, não é todo momento, quando o luto se processou bem, né, que, volta essa conversa em pauta. Mas quando vem espontaneamente, é importante que sim, né, porque de alguma forma perdemos o corpo, perdemos a presença física da pessoa, mas deixa muitas lembranças, né. Algumas lembranças engraçadas, algumas lembranças de situações inusitadas, e reviver isso e falar sobre é uma forma de, aproveitar o legado dessa pessoa, o que ela deixou para nós, né, porque, parece que essa é a questão, né, o que que a gente deixa aqui. Mas se a gente morre e desaparece todas as fotos, ninguém fala sobre isso, né, que aconteceu com esse legado, né. Hã, não deixei nada, né, essa é a questão. A gente também observa que, hã, tanto no velório como as visitas, né, as pessoas mais enlutadas, a viúva, a mãe que perdeu o filho, em geral, cada visita que chega, a pessoa conta toda a história de como foi, né, como foi a morte, como foi a doença, o último minuto, a última coisa que falou com a pessoa, uma carta que ela deixou. E a gente vai contar isso com muita emoção nas primeiras vezes, né. Chega uma pessoa, aí chega outra, tu vai contar de novo, chega outra, vai contar de novo. Quando tu contar pela centésima vez, tu não tem mais a mesma emoção no contar, né. Já foi, já gastou. Então, não é ruim que a gente oportunize que essa pessoa fale, conte os momentos finais, ou relate sobre o acidente que matou, né, e conte tudo de novo para cada visita que chega. Porque isso também, falar sobre e falar várias vezes, vai produzindo um certo desgaste na emoção. Então, se no início tu começava a falar e chorava, né, lá pelo meio do caminho tu vai chorar mais no final. E quando tu já contou a história 100 vezes, provavelmente tu não vai mais chorar e tu não vai mais sentir com tanta intensidade, essa dor da perda. Por isso é muito importante que a gente, hã, não tente minimizar o sofrimento, que a gente respeite o sofrimento e oportunize essa pessoa a falar sobre seus sentimentos, seu sofrimento, não querendo, por exemplo, se tornar uma recreacionista. "Ai, vamos no cinema para se distrair", não é isso, né, que, é o papel dos amigos, das pessoas que estão perto nesse momento, mas é de respeitar os sentimentos, de escutar, né. É que a gente vive numa cultura que não tolera o sofrimento, né, a gente não tem tempo para sofrer. A gente é mal visto quando sofre. É a cultura de que a gente tem que mostrar nas redes sociais que tá sempre tudo bem, né, o nosso melhor ângulo, a nosso melhor momento. Então, tem uma questão imediata da sociedade que é querer que logo essa pessoa volte à sua rotina, volte ao trabalho, volte a desenvolver as suas atividades, não dando espaço para que esse luto vá se organizando, né, de uma forma adequada.
eu percebo que a gente atropela o luto, né, com exigências de trabalho, com outras demandas. E isso, não me parece bom, né. Bom, é também importante considerar que muitas vezes o sentimento de raiva, né, ele pode ser projetado nos profissionais da saúde, ou num cônjuge, ou em algum dos filhos. Então, isso acontece, mas é necessário que a família aproveite esse momento realmente para se organizar, né? E pensar como as coisas vão funcionar sem essa pessoa. A família que tem mais condições, que ela é mais flexível, ela mais rápido encontra uma forma de se reorganizar. E se reorganizar não significa não continuar dando apoio recíproco para aquele que está mais frágil da família no momento, né? A ideia é que uns ajudem os outros. Então, assim, ó, dos profissionais da saúde, me parece que é importante que eles possam revisitar o próprio significado de morte, né, para eles, a questão da espiritualidade, como é que funciona, suas experiências de perda anteriores e permitir, né, sentir também a perda daquele paciente, né? Então, a questão é encontrar um equilíbrio entre me distanciar e me fazer indiferente àquele momento, ou também me implicar demais nisso. Na verdade, a gente precisa encontrar um meio termo, né? Poder se emocionar, ter apoio da equipe quando a gente se emociona, dos colegas. O ideal seria ter um psicólogo que também pudesse dar um suporte. Mas preocupante é quando o profissional da saúde não se sensibiliza mais, né? Quando, para se proteger, ele distancia e não vive aquilo. Então é um processo que cada um vai lidar do seu jeito, porque também vai relembrar as suas perdas, como foram, né? Como foram elaboradas, como foram sentidas pela família. O profissional da saúde, ele precisa estar no equilíbrio entre a indiferença, né, e a empatia que faz, que produz um sofrimento intenso, porque ele também não pode intensamente viver esse luto tão quanto a família. Precisa se proteger, tem outros pacientes precisando, mas ele pode se emocionar, né? Em algum momento ter vontade de chorar, ser acolhido por um colega, né? Eu acho que isso é